Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Páginas do Passado, onde exploramos os fatos históricos mais fascinantes que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Preparem-se para uma viagem através dos séculos, explorando eventos e personagens que deixaram um impacto duradouro na história da humanidade. Nossa última parada em nossa jornada pelo mundo medieval é um império que perdurou desde a antiguidade. O Império Romano do Oriente começou como a divisão oriental do antigo Império Romano. Quando Roma caiu em meados dos anos 400, o Império Oriental, centrado em Constantinopla, continuou por mais 1000 anos com numerosos períodos de prosperidade. Os habitantes do próprio Império, embora ainda se considerassem romanos, pensavam em Constantinopla como a capital do mundo e a cidade mais sagrada dos reinos cristãos. Durante o início dos anos 500, o Império alcançou novos patamares sob a dinastia Justiniana. Ela foi fundada em 518 por Justino I, mas foi o próximo imperador, seu sobrinho Justiniano, que teve visões de grandeza passada. Seu sonho era uma Renovatio Imperii Romanorum, um projeto para restaurar o Império Romano. Sob o comando do general de Justiniano, Belisário, um dos maiores de todos os tempos, foi lançada uma invasão para o oeste. Os primeiros alvos foram os vândalos. Após o saque germânico de Roma, eles continuaram suas migrações e se estabeleceram no norte da África, formando um reino. Embora fossem mais numerosos que os exércitos romanos orientais, tornaram-se complacentes e não aproveitaram uma oportunidade decisiva, o que permitiu a Belisário escolher o momento e o local do ataque. Os vândalos foram derrotados em 534, o reino vândalo caiu para os romanos orientais e a primeira fase do projeto foi concluída. Depois de ser chamado de volta para casa, Belisário então navegou para a Sicília e a Península Italiana em 535, que na época estava ocupada pelo reino ostrogótico, que mencionamos no episódio anterior. Isso marcou o início da Guerra Gótica, que duraria quase 2 décadas. Os ostrogodos estavam no meio de rixas políticas internas, então Belisário enfrentou pouca resistência em sua marcha em direção a Roma e foi convidado pelo Papa. Quando o rei ostrogótico Vitíges soube disso, enviou talvez um dos maiores exércitos já reunidos para sitiar Roma. O cerco durou mais de 1 ano, mas sem sucesso. Seu fracasso no cerco refletiu seus próprios fracassos como rei. Belisário havia fortificado bem demais e o cerco foi rompido. No final, após muitos cercos e mais derramamento de sangue do que a Itália podia suportar, Belisário marchou para a capital ostrogótica de Ravenna e depois Vitíges. Mas os ostrogodos se mostraram mais resilientes do que o esperado. Seu novo rei, Totila, lançou um contra-ataque e conseguiu reconquistar a maior parte da península italiana em 552. Assim, Justiniano enviou seu outro grande general, um armênio chamado Narses, para avançar na Itália pelo norte com uma coalizão de tropas, incluindo os lombardos. Totila foi morto logo depois em batalha e, em 554, o reino ostrogótico deixou de existir e a Guerra Gótica terminou. Roma estava novamente no Império. Logo depois, eles conquistaram o sul da Espanha dos visigodos e o Império começou a se parecer com o que era na época dos antigos romanos, um verdadeiro poder mediterrâneo. Justiniano também é acreditado com uma profunda influência na cultura ocidental por sua codificação do direito romano. O Império Oriental tinha acesso a muitos documentos legais e políticos de séculos anteriores, com os quais Justiniano se familiarizou bastante. Ele contratou o jurista Triboniano para coletar e compilar esses documentos em um conjunto de edictos chamado Corpus Juris Civilis ou Corpo de Direito Civil. O Corpus Juris Civilis consiste em 4 partes principais. O Codex Justinianus ou Código de Justiniano foi a primeira parte publicada em 529, contendo decretos imperiais e leis desde a época da Roma Antiga até o reinado de Justiniano. O Digesto, também chamado de Pandectas, foi concluído em 533 e era uma compilação de escritos e opiniões de juristas sobre o direito romano. As Institutas, também publicadas em 533, forneciam um livro didático introdutório sobre direito romano para estudantes e foi usado por séculos após a morte de Justiniano. As Novellae Constitutiones ou novelas foram uma coleção de novas leis promulgadas por Justiniano após a publicação das 3 primeiras partes do Corpus Juris Civilis. Elas foram adicionadas à coleção após sua morte para completar a compilação.
O corpus desempenhou um papel significativo na preservação e transmissão dos princípios e conceitos legais romanos e tornou-se a base dos sistemas de direito civil na Europa continental. Foi a última obra oficial do Império Oriental produzida em latim, pois o grego logo voltou a ser favorecido. Embora seu reinado seja considerado uma das eras de ouro do Império Oriental, isso não significa que Justiniano não enfrentou dificuldades. A primeira foi de natureza pessoal. Antes de ser imperador, ele se apaixonou por uma jovem chamada Teodora. Ela era filha do guardião de ursos para os Jogos em Constantinopla. Quando seu pai morreu, Teodora seguiu os passos de sua mãe e tornou-se atriz, uma profissão associada à prostituição. Só depois que o imperador Justino mudou as leis, seu sobrinho Justiniano pôde se casar com Teodora. Quando Justiniano se tornou imperador em 527, Teodora tornou-se sua imperatriz, ajudando a estabelecer igrejas e mosteiros, incluindo um convento para ex-prostitutas. Logo depois, em 532, Justiniano e Teodora tiveram que lidar com os motins de Nica. Nica era o grito que podia ser ouvido no hipódromo durante as corridas de carruagem, enquanto facções rivais incentivavam seus times à vitória. Este era um anfiteatro titânico capaz de abrigar mais de 60.000 espectadores. As duas principais facções de cocheiros eram os azuis e os verdes. Ao contrário das rivalidades esportivas modernas, elas podiam frequentemente sair de controle e até se tornar políticas. Quando um membro dos azuis e um membro dos verdes foram presos por assassinato e condenados à execução, ambos escaparam e se refugiaram em uma igreja. Nos jogos de carruagem, com Justiniano presente, os apoiadores dos dois fugitivos se uniram, exigindo sua exoneração, direcionando seus cânticos raivosos e vitriólicos ao imperador. A multidão logo cresceu demais e os jogos foram cancelados. Multidões de pessoas saíram do hipódromo e iniciaram uma campanha de destruição. Pelos próximos 5 dias, o Palácio Real foi sitiado e a cidade estava em chamas. A Hagia Sophia, a igreja mais proeminente da cidade, foi incendiada. As multidões escolheram para si um novo imperador e Justiniano estava pronto para fugir da capital. Mas Teodora convenceu seu marido a ficar e lutar, e que se tivessem que enfrentar a morte, era uma sentença melhor do que viver como fugitivos. Um dos generais leais de Justiniano, Narses, subornou parte da multidão e instigou as divisões internas entre os azuis e os verdes, enquanto Belisário saía da cidade para reunir as tropas necessárias para esmagar a revolta. Após os motins devastadores, Justiniano reconstruiu a cidade maior e melhor do que nunca, e ela permaneceu a maior cidade da Europa durante o período medieval. Ele construiu estradas, pontes, banhos públicos, escolas, mosteiros, hospitais e especialmente igrejas. Na capital, ele construiu impressionantes 34 delas, uma das quais foi uma versão reconstruída da queimada durante os motins de Nica. Esta era a Igreja da Santa Sabedoria ou Hagia Sophia. Justiniano encomendou 2 cientistas gregos, Antêmio de Trales e Isidoro de Mileto, para projetá-la e, 5 anos depois, o projeto estava concluído. Esta Hagia Sophia era muito maior que a anterior e, em vez do tradicional telhado plano das basílicas, ela foi encimada por uma grande cúpula cheia de mosaicos. Ela permaneceu a maior peça de arquitetura cristã por quase 1000 anos. Junto com o Palácio Real e o Hipódromo, a Hagia Sophia tornou-se um dos edifícios mais magníficos da cidade. Mas a próxima dificuldade de Justiniano veio em 542. Ele foi acometido pela peste, a mesma bactéria responsável pela devastadora peste negra que atingiria a Eurásia na Idade Média. Justiniano sobreviveu à sua luta contra a doença, mas essa enfermidade, mais tarde chamada de peste de Justiniano, matou cerca de 1 em cada 5 habitantes de Constantinopla. Foi relatada pela primeira vez no Egito Romano 1 ano antes e acabou se espalhando por toda a bacia do Mediterrâneo e pela Península Arábica. Embora Justiniano tenha se recuperado, a doença teve efeitos devastadores nos sistemas sociais e econômicos do Império Oriental. A peste, juntamente com as campanhas de expansão, deixou o Império fraco, vulnerável e com cofres esgotados. Teodora morreu em 548, mas Justiniano sobreviveu a ela por quase 2 décadas. Belisário morreu em 565 e Justiniano apenas 8 meses depois. Foi o fim de uma era.
O estado decadente do império não pôde ser salvo pelos sucessores, embora seus exércitos estivessem preparados, eles não poderiam estar prontos para uma das armas secretas do império. À medida que os navios árabes se aproximavam, seus cascos de madeira pegavam fogo. Os exércitos romanos orientais despejavam fogo líquido sobre seus inimigos e usavam tubos para lançar chamas debaixo d'água. Essa arma era chamada de fogo grego, um composto que provavelmente continha nafta, cal viva ou enxofre. Eles desenvolveram bicos pressurizados para lançar esse fogo como um lança-chamas e até o usaram para criar granadas incendiárias. Esta arma permaneceu um segredo bem guardado, mas cumpriu seu papel ao romper o cerco. Houve outro cerco em 717 e 718, mas os resultados foram os mesmos. Novamente, com o uso do fogo grego, os romanos orientais repeliram o ataque, resultando em fronteiras mais permanentes traçadas ao sul da Anatólia. Foi um século difícil para o Império, pois perderam seus territórios no Oriente Próximo e também no norte da África. Ao norte, os heráclios enfrentaram outra invasão, desta vez de um grupo de guerreiros turcos seminomades chamados búlgaros. Mencionamos eles em nossa visão geral dupla da Idade Média, então não deixe de conferir. Os búlgaros chegaram por volta dos anos 500, e no final dos anos 600, os búlgaros e eslavos do sul derrotaram os exércitos romanos orientais, estabelecendo o Império Búlgaro nos Balcãs. Isso causou mais perdas para o Império Romano Oriental e, no início dos anos 700, os dias de glória romana pareciam ter acabado. Embora o império fosse muito menor no final da dinastia do que no início, o sistema temático os ajudou a manter seu núcleo na Grécia e na Anatólia. Mas o Império Oriental passou de um concorrente para restaurar o antigo Império Romano para mal se manter. Alguns se referem a esse próximo período como a Idade das Trevas. Após uma transição que levou séculos, o Império foi deixado com uma cultura diferente e mais única, que os historiadores chamaram de Bizantina ou Bizantina. O termo bizantino foi uma invenção mais recente, derivada do nome original de Constantinopla, Bizâncio, que foi fundada como uma colônia grega pelo lendário Basas 1000 anos antes. O latim declinou e o grego tornou-se tanto a língua comum quanto a oficial do Império Bizantino. Como um império profundamente cristão, grande parte da arte bizantina foi direcionada para empreendimentos religiosos, como a construção de igrejas e as estátuas e mosaicos que as habitariam. A mistura de extrema piedade e reverência extrema por sua arte na verdade se tornou um ponto de discórdia tão marcante que causou instabilidade política generalizada. Imagens e ícones religiosos tornaram-se comuns, mas alguns viam isso como uma forma de idolatria, a adoração de ídolos, um ato estritamente proibido na Igreja e uma das regras mais importantes para os cristãos seguirem. Em 695, uma representação de Jesus foi até colocada no verso das moedas recém-cunhadas. Aqueles que defendiam as imagens religiosas afirmavam que elas eram um meio de compreensão visual adicional para aqueles que eram analfabetos. Depois que os Heráclios foram depostos em um período de anarquia, a dinastia Isauriana assumiu o poder em 717 sob o comando de Leão III. Durante seu reinado, ele tentou purificar a fé cristã do que ele acreditava ser uma adoração de ícones, especialmente de monges cristãos, no que ficou conhecido como a primeira iconoclastia bizantina. Leão proibiu o uso de ícones, causando divisões internas com consequências duradouras. Houve destruição generalizada de imagens religiosas, e aqueles que eram vistos como veneradores de ícones foram perseguidos. Enquanto os pobres e aqueles que viviam na Anatólia, mais próximos da fronteira árabe, não foram os mais afetados, os cidadãos mais ricos de Constantinopla e aqueles que viviam nas províncias bizantinas no sul da Itália se opuseram fortemente. Os papas em Roma também condenaram fortemente a medida, criando uma divisão maior entre o Oriente e o Ocidente, que culminaria no século XI. Embora o edito tenha sido revertido 70 anos depois, em 787, a controvérsia iconoclasta alimentou divisões políticas futuras e instabilidade dentro do império. Sob a dinastia Isauriana, os bizantinos perderam o exarcado de Ravenna para os lombardos e depois para os francos, que deram a terra ao papado para formar os estados papais. Os bizantinos reorganizaram suas províncias restantes no sul da península e na Sicília, mas essas seriam disputadas por lombardos e árabes dos anos 500 ao 700.
Durante os reinados dos imperadores de Justiniano até os Isaurianos, os bizantinos se viam como os legítimos herdeiros da tradição cristã romana. Os imperadores eram considerados escolhidos divinamente para governar e os súditos deveriam mostrar-lhes a máxima reverência. O imperador era responsável por rituais diários, descritos no Livro das Cerimônias, que detalhava o protocolo cerimonial imperial na corte bizantina. Todas as manhãs, o palácio real era aberto com uma marcha processional. Cerimônias especiais também eram adicionadas para promoções, aniversários e casamentos. Ao contrário dos reinos do Ocidente, o Império Bizantino permaneceu relativamente centralizado, com o poder do imperador sendo absoluto. Os nobres e aristocratas faziam parte do clero ou eram funcionários civis, todos intimamente ligados ao imperador. O imperador e seu governo mantinham a economia regulando as indústrias agrícolas e manufatureiras e controlando o comércio com um monopólio sobre os mercados de grãos e seda. Essa abordagem prática começou durante o período antigo, à medida que ameaças estrangeiras trouxeram mais necessidade de centralização. Isso também significava que os bizantinos estavam bastante familiarizados com a guerra e o militarismo. Embora tivessem uma cultura defensiva em primeiro lugar, mantinham seus exércitos armados com as armas mais recentes em uma mão e a literatura militar mais recente na outra, enfatizando a arte da diplomacia. Alguns de seus métodos se tornaram bastante astutos e excessivamente complexos, dando-nos o termo moderno bizantino. Mas, embora seus métodos sorrateiros e ardilosos levassem a vitórias fora do império, essas mesmas políticas palacianas ameaçavam o império por dentro. Embora a Europa Ocidental herdasse grande parte do antigo Império Romano e mantivesse muitas de suas instituições, foram os bizantinos que realmente mantiveram a essência do Estado imperial. Não apenas atuaram como um Estado tampão contra os exércitos islâmicos que avançavam do leste, mas a codificação da lei romana por Justiniano acabou sendo amplamente estudada na Europa Ocidental e se tornou a base para numerosos sistemas legais europeus. Como o império incluía terras gregas, muitos dos antigos trabalhos clássicos gregos também foram preservados e estudados. Grande parte de sua literatura era focada em assuntos legais ou militares, mas, como os bizantinos eram profundamente religiosos, escreveram muitos ensaios religiosos e biografias de santos. Procópio foi o historiador da corte durante o reinado de Justiniano nos anos 500 e acompanhou Belisário durante suas campanhas no exterior. Sua História das Guerras é nossa principal fonte para as guerras bizantinas com os persas no leste e a reconquista do Mediterrâneo no oeste, tanto a guerra vândala contra os vândalos no norte da África quanto a guerra gótica com os ostrogodos na Itália. Ele modelou suas obras após Tucídides, o famoso historiador grego antigo, que é nossa principal fonte para a Guerra do Peloponeso. Ambas as obras mencionam pragas calamitosas que devastaram suas cidades, Procópio lidando com a praga de Justiniano e Tucídides com a praga de Atenas, que atingiu Atenas superlotada 1000 anos antes. É uma história que você pode encontrar em nosso último mega documentário. Além de fomentar uma cultura intelectual e legal e atuar como uma zona tampão militar, os bizantinos agiram como uma porta de entrada para o Oriente e para a Europa Ocidental, pois eram o centro do comércio entre os dois continentes. Embora a Itália e os Países Baixos tenham se tornado centros comerciais, os produtos do Oriente passavam primeiro por Constantinopla antes de navegarem pelo Mediterrâneo com os mercadores italianos. Os comerciantes vinham à capital do Egito, Babilônia, das terras dos Rus, Pérsia, Itália e mais, tornando-a um centro comercial próspero. Os bizantinos continuaram sua obsessão com sedas, especiarias e joias orientais. Os bizantinos também tinham um mercado que tratava da compra e venda de seres humanos. Esses prisioneiros eram frequentemente das comunidades eslavas, dando-nos a palavra que se tornou escravo. Embora a China tivesse o monopólio do comércio de seda, 2 monges cristãos, com a ajuda de Justiniano, contrabandearam bichos da seda da Ásia e os trouxeram para o Ocidente, encerrando o domínio da China no mercado da seda. O Império Bizantino começou a produzi-la em oficinas no próprio Palácio Real, tornando-se fabulosamente rico ao comercializá-la com o restante da Europa. Após a controvérsia iconoclasta durante os anos 700, os bizantinos resistiram sob a dinastia Isauriana durante um período de declínio. O mais preocupante foi a nomeação de Carlos Magno em 800 como imperador dos romanos e a fundação do Império Carolíngio, o aparente sucessor do título imperial da Roma Antiga. Isso não agradou aos bizantinos,
que se viam como herdeiros da tradição romana e ainda viam as sociedades germânicas no oeste como totalmente bárbaras. A iconoclastia voltou em 813, trazendo mais divisões com o oeste e a expansão de sistemas semelhantes ao feudalismo, ameaçando o Estado centralizado. Mas a imperatriz Teodora, regente de Miguel III da subsequente dinastia Amoriana, finalmente baniu a iconoclastia para sempre em 843. Logo depois, no entanto, outro cisma polarizou o leste e o oeste. Esse foi o cisma de Fócio, ocorrido em meados dos anos 800. Ele girava em torno da controversa nomeação de Fócio como patriarca de Constantinopla, ignorando a hierarquia eclesiástica regular. Ele não tinha formação clerical e estava mais apto a ser um estudioso ou estadista do que parte do clero, muito menos ocupar a mais alta posição eclesiástica do império. O cisma envolveu disputas religiosas, conflitos jurisdicionais e lutas pelo poder político. Eventualmente, foi resolvido em 879 com o Quarto Concílio de Constantinopla, que afirmou Fócio como patriarca legítimo e reconciliou as relações entre o Papa em Roma e o patriarca de Constantinopla. Foi Fócio quem comissionou os irmãos Cirilo e Metódio para os eslavos da Morávia e é uma figura central nas missões de conversão tanto dos eslavos quanto dos búlgaros. Os historiadores contemporâneos viam o imperador Miguel como o último de uma longa linha de líderes incompetentes, sendo conhecido até como Miguel, o Bêbado. Apesar disso, seu reinado trouxe uma nova era de intelectualismo e contribuiu para um período de alta cultura durante a próxima dinastia. Mantendo-se fiel à sua natureza desinformada, Miguel fez amizade com um pobre camponês macedônio chamado Basílio, que impressionou o imperador com suas habilidades de luta livre. Agora no círculo íntimo, Basílio casou-se com a amante do imperador e começou a semear divisões dentro da corte, assassinando Bardas, tio de Miguel e governante de facto. Logo depois, Basílio mandou matar Miguel também. Suas mãos foram cortadas antes de ser apunhalado no coração. Basílio então assumiu o trono em 867, dando início à dinastia Macedônia. Após o lento declínio que se seguiu aos Justinianos, às vezes chamado de Idade das Trevas Bizantina, era hora de uma nova era dourada, um renascimento. Uma vez no poder, a dinastia Macedônia estabilizou suas fronteiras contra invasores e reparou relações diplomáticas com a Igreja Ocidental. Vindo de origens humildes, esses imperadores eram mais populistas, fortalecendo a posição dos agricultores livres que estavam perdendo terras para aristocratas ricos e supervisionando uma idade de ouro tanto para a cultura quanto para o poder imperial, conhecida como Renascimento Macedônio. Foi exemplificado principalmente pelos imperadores Leão VI e Constantino VII, que deixaram sua marca na história bizantina através de reformas administrativas, contribuições literárias e tentativas de fortalecer o império internamente e externamente. O Renascimento macedônio testemunhou um renascimento do interesse pela literatura, filosofia e ciência gregas clássicas. Eruditos e intelectuais bizantinos concentrarão-se em estudar e preservar textos antigos gregos, levando a uma redescoberta do conhecimento antigo muito antes da Europa Ocidental e a uma nova apreciação pelas obras clássicas. Os imperadores macedônios, particularmente Basílio e seus sucessores, apoiaram e patrocinaram as artes, ciências e educação. Estabeleceram centros de aprendizagem, como a renomada Universidade de Constantinopla, onde eruditos se reuniam para estudar e trocar ideias. Imperadores e elites ricas patrocinaram a criação de manuscritos, a construção de magníficas igrejas e palácios, e a encomenda de obras de arte, promovendo uma cena cultural vibrante. O período viu realizações notáveis na arte e arquitetura bizantinas. Artistas e arquitetos desenvolveram técnicas inovadoras, revitalizando motivos clássicos e incorporando novos elementos. A iconografia floresceu e a Igreja Bizantina encomendou elaborados mosaicos, afrescos e ícones para igrejas e mosteiros. Dignitários estrangeiros ficavam totalmente impressionados com a Sala do Trono do Império, que apresentava pássaros dourados que cantavam em árvores douradas e leões dourados que batiam suas caudas e rugiam. O próprio trono podia descansar no chão em um momento e se elevar no ar no próximo. Foi também durante essa dinastia que a Igreja Bizantina cristianizou os eslavos orientais e os Rus de Kiev, um de seus feitos mais duradouros. Durante os anos 900, o Império florescia novamente. Após sua fase mais culta e erudita, era hora de mais ofensivas.
As campanhas militares começaram no início do século e culminaram com o imperador militar mais bem-sucedido de todos, Basílio II. Ele conquistou o antigo Império Búlgaro e anexou suas terras, criando o tema da Bulgária. Segundo a lenda, de 15.000 prisioneiros búlgaros, ele cegou 99 de cada 100 soldados, enquanto o último foi permitido manter um único olho para poder guiar seus exércitos de volta para casa. Quando Samuel, o imperador dos búlgaros, viu o que restava de seu outrora imparável exército, supostamente teve um ataque cardíaco e morreu. Com a ajuda dos imperadores anteriores, Basílio, comumente conhecido como Matador de Búlgaros, controlava um império que ia desde o sul da Itália no oeste até a Armênia e a Síria no leste, com controle total de Chipre e Creta no Adriático. O império estava em plena revitalização e, no momento da morte de Basílio em 1025, era tão grande quanto havia sido desde os tempos de Justiniano. Embora o império sob os macedônios ainda fosse muito menor do que sob Justiniano, a cultura estava sendo constantemente exportada por seus territórios, tornando-o mais um estado bizantino integrado do que o império superdimensionado de Justiniano. Logo após a morte de Basílio, o império entrou em declínio, pois seus sucessores não exerciam o mesmo controle centralizado. Aristocratas e generais militares começaram a formar alianças com grandes proprietários de terras, em detrimento das classes camponesas. Essa mudança tornou as classes altas mais poderosas, mas, como os exércitos bizantinos dependiam de soldados camponeses, havia menos recrutas e menos mão de obra. Para resolver isso, os generais recrutaram mercenários em seu lugar. Uma de suas unidades mercenárias mais famosas começou como um grupo de vikings e empunhava o machado de batalha dinamarquês. A essa altura, eles eram temidos por toda a Europa. 6.000 guerreiros foram inicialmente enviados a Basílio por Vladimir, príncipe de Kiev, para conter uma rebelião. Essas unidades inestimáveis ficaram conhecidas como a Guarda Varangiana ou Homens do Juramento e conseguiram garantir um lugar como guarda-costas pessoais de Basílio, semelhante à Guarda Pretoriana da Roma Antiga. Um mercenário viking, Harald Sigurdsson, foi exilado da Noruega e passou 15 anos trabalhando para os Rus de Kiev, eventualmente, como chefe da Guarda Varangiana. Mais tarde, ele retornou à Noruega e se tornou rei em 1046, levando ao seu epíteto de Harald, o governante duro ou Harald Hardrada, o mesmo que lutou contra o último rei anglo-saxão pelo trono da Inglaterra em 1066. A morte de Harald em Stamford Bridge foi vista por alguns historiadores como o suspiro final da tumultuada era viking. O crescente racha entre as igrejas oriental e ocidental chegou ao auge em 1054. O patriarca de Constantinopla recusou a afirmação de que o papado de Roma era o chefe de toda a igreja cristã. O Papa Leão IX e o patriarca Miguel Cerulário então se excomungaram mutuamente, criando um cisma entre as igrejas católica romana e ortodoxa oriental, um cisma que vinha se formando há séculos. Ambas são formas calcedonianas da fé e têm o maior número de adeptos em todo o mundo, mas denominações não calcedonianas se dividiram anteriormente, como a Igreja Ortodoxa Oriental, composta por algumas das mais antigas denominações, como as igrejas copta, armênia e etíope. Embora não houvesse muitos efeitos na época, aparentemente marcou o fim dos dias de glória bizantinos. Embora a Europa Ocidental também fosse cristã, eles cresceram para ser uma ameaça tanto quanto aqueles a leste. No Oriente, ocorreram migrações turcas altamente organizadas. As mais ambiciosas dessas migrações foram exércitos nômades da Ásia Central, um grupo chamado Turcos Seljúcidas. Eles avançaram para o oeste, capturando Bagdá em 1055 e depois se mudaram para a Anatólia, o domínio do Império Bizantino. A essa altura, a dinastia Macedônia havia terminado e a nova dinastia Ducas estava cheia de traição e intriga palaciana. O que aconteceu a seguir não foi surpresa. O novo imperador romano IV levou seus exércitos para deter o avanço dos seljúcidas na Anatólia e os encontrou na chamada Batalha de Manzikerta. Mas isso foi menos uma luta e mais um fiasco. Metade do exército bizantino desertou e o imperador foi derrotado e capturado, marcando apenas a segunda vez na história romana que o imperador foi feito prisioneiro por um exército estrangeiro, a primeira sendo o imperador Valeriano, capturado pelos persas na Batalha de Edessa em 260. Com essa derrota, grande parte da Anatólia foi perdida e os migrantes turcos se estabeleceram lá, formando seu próprio estado em 1077.
Os búlgaros e sérvios também fizeram avanços nos Balcãs e os normandos acabaram com todo o domínio bizantino na Itália para sempre. Demorou décadas para que a ordem fosse restaurada na corte, quando o novo imperador, Aleixo I, da dinastia Comnenos, tentou restaurar e revitalizar seu estado em declínio. Ele fez reformas no exército e transformou o desorganizado exército bizantino em uma nova força chamada Exército dos Comnenos. Para estabilizar suas fronteiras, Aleixo pediu ajuda aos poderes ocidentais contra os turcos. Ele esperava por soldados para ajudá-lo a combater os seljúcidas, mas o que ele obteve foram as Cruzadas, uma campanha para retomar a Terra Santa. Para chegar ao Levante, os cruzados fortemente armados teriam que marchar por território bizantino, o que aterrorizou o imperador, pois os cruzados poderiam se voltar contra ele e tentar depô-lo. Então, Aleixo pediu-lhes um juramento de lealdade e fez com que prometessem que qualquer terra que conquistassem no Oriente se tornaria território do Império Bizantino. Mas, após a bem-sucedida campanha, eles estabeleceram seus próprios estados cruzados, deixando os bizantinos com mais uma ameaça próxima. Aleixo é acreditado por iniciar o que é conhecido como a restauração dos Comnenos, a recuperação militar, financeira e territorial do Império. Aleixo deteve os turcos no leste e teve campanhas bem-sucedidas nos Balcãs contra os búlgaros e sérvios, enquanto mantinha os normandos invasores à distância. Os anos 1100 viram mais trocas com a Europa Ocidental durante o reinado de Manuel. Dezenas de milhares de mercenários estrangeiros, venezianos e outros comerciantes italianos passaram a residir em Constantinopla, mas ainda havia ressentimento crescente entre os europeus ocidentais, que talvez estivessem com inveja e ressentimento da opulência da cidade, enquanto os bizantinos viam os europeus ocidentais como grosseiros e de temperamento ruim. Depois que os venezianos atacaram os genoveses, seus rivais mercantes na cidade, Manuel prendeu e expulsou os venezianos em 1171, apreendendo seus navios e propriedades, colocando Veneza e o Império em conflito um com o outro. Apesar disso, com partes da Anatólia e a maioria dos Balcãs reconquistadas, o Império era novamente o estado mais poderoso do Mediterrâneo. Quando Manuel morreu, seu primo afastado marchou sobre Constantinopla, depois o novo imperador infantil e sua impopular imperatriz regente se tornou o imperador Andrônico I. O que se seguiu foi o massacre de dezenas de milhares de latinos vivendo na cidade, incluindo comerciantes genoveses e pisanos da Itália. Os poucos que sobreviveram fugiram ou foram vendidos como escravos. Embora a dinastia Comnenos mostrasse favor às classes aristocráticas, Andrônico desejava exterminá-las, levando a várias revoltas. Uma família, os Ângelos, esteve envolvida em uma dessas insurreições fracassadas. Isaac Ângelo deveria ser preso pelo nobre mais importante da corte de Andrônico, mas em vez de prender Isaac, ele foi morto por ele. Após refugiar-se na Hagia Sofia, Isaac apelou ao povo e iniciou tumultos ainda maiores. Quando Andrônico voltou à sua cidade, encontrou o povo coroando Isaac como novo imperador. Andrônico tentou fugir, mas foi capturado. A partir daí, ele passou 3 dias em um pesadelo, teve sua mão direita cortada, um dos olhos arrancados, água fervente jogada em seu rosto e seus dentes e cabelo removidos à força. Ele foi o último imperador da linha masculina da dinastia Comnenos. Embora os Ângelos estivessem agora no poder sob Isaac, as coisas não melhoraram. Após a morte de Saladino, após a Terceira Cruzada, o Papa Inocêncio aproveitou e colocou em movimento a Quarta Cruzada para chegar à Terra Santa. Os venezianos deveriam garantir passagem segura aos cruzados pelos mares, mas o preço da viagem excedeu muito o que os cruzados estavam dispostos a pagar. Então, os capitães venezianos fizeram um acordo. Eles ajudariam a recapturar a importante cidade portuária de Zara, na costa do Adriático, parte do Reino da Hungria. Após o cerco bem-sucedido e saque da cidade, passaram o inverno de 1202 lá. Enquanto isso, em Constantinopla, Isaac e seu filho Aleixo IV foram depostos e presos, mas Aleixo escapou e implorou aos cruzados por ajuda para recuperar a coroa. Em troca, eles receberiam prata e tropas para ajudá-los em sua missão à Terra Santa. O acordo foi feito e os cruzados navegaram para Constantinopla, restaurando Isaac como imperador, com Aleixo IV tornando-se seu co-imperador. Logo ficou claro, no entanto, que os bizantinos não poderiam pagar a quantia exorbitante prometida aos exércitos ocidentais.
As relações se deterioraram e, em 1204, eles invadiram a cidade, saqueando e roubando todos os bens valiosos restantes. Clérigos que acompanharam os cruzados levaram o máximo de artefatos e relíquias religiosas que puderam encontrar. O Império poderia ter deixado de existir nesse ponto, pois a dinastia Ângelo foi oficialmente deposta. Os cruzados criaram seu próprio estado, o Império Latino, com o conde Balduíno de Flandres como imperador. Os venezianos também se beneficiaram, adquirindo Creta e assegurando para si a principal rota comercial de Constantinopla para a Itália e o resto da Europa. O sentimento no Oeste na época era que a Igreja estava unificada novamente, 2 séculos após o Grande Cisma, mas em vez de prosperar, os latinos apenas adotaram os mesmos problemas que os bizantinos vinham enfrentando. Os ataques búlgaros continuaram do norte e surgiram lutas internas. Além disso, o Império estava agora cercado por 3 estados sucessores bizantinos, o Despotado do Epiro, o Império de Trebisonda e o Império de Niceia. Em 1259, Miguel Paleólogo, um líder militar grego, tomou o poder em Niceia e marchou sobre Constantinopla. Em 1261, ele havia reconquistado a cidade dos latinos e se tornou o primeiro imperador da dinastia Paleólogo. Eles governariam por 2 séculos e seriam a última dinastia bizantina. Embora o império tenha sido restaurado, era uma sombra de sua antiga glória e consistia apenas de uma pequena porção da Anatólia e da Grécia. Isso só continuaria a encolher. A perda de território os tornou vulneráveis de todos os lados. Ao norte, os búlgaros haviam formado um segundo império em meio à turbulência no final da dinastia Comnenos, em 1185, e os venezianos e os remanescentes do Império Latino provaram que não eram confiáveis. A leste estavam os turcos da Anatólia, que a essa altura haviam se tornado vassalos dos mongóis. Em breve, numerosos principados menores ou beyliks surgiram. Um deles, sob Osman I, declarou sua independência de forma passiva, cunhando moedas com o rosto de seu próprio rei. A transliteração de Osman passou a ser conhecida como otomano. Embora não fossem o beylik mais poderoso no início, eles se espalharam rapidamente durante os anos 1300, tomando territórios tanto turcos quanto bizantinos. Em vez de inúmeros ataques a Constantinopla, eles avançaram para os Balcãs, derrotando os búlgaros e se dirigindo para a Sérvia, onde os encontraram em 1389 na Batalha de Kosovo. Embora os sérvios tivessem um número muito menor de soldados, disse que um cavaleiro sérvio, Milo Bilic, matou o sultão Murad, interrompendo o avanço. Ambos os lados sofreram pesadas perdas, mas os otomanos conseguiram reunir outro exército rapidamente e anexaram a Sérvia. No século XV, o Império Bizantino era pouco mais do que a cidade de Constantinopla e estava cercado por todos os lados pelos otomanos. Em 1451, os otomanos tinham um novo sultão, com menos de 20 anos de idade, chamado Maomé II. 2 anos depois, em 1453, Maomé e seu exército de pelo menos 80.000 homens se aproximaram das muralhas de Constantinopla. As famosas muralhas eram fortificações de última geração há 1000 anos, primeiro com as muralhas construídas por Constantino nos anos 300 e depois com a linha dupla das muralhas teodosianas construídas nos anos 400. Dentro da cidade, o imperador Constantino Xi, da dinastia Paleólogo, reuniu uma força de apenas 10.000 soldados, enquanto 30.000 civis armados aguardavam o inimigo. As muralhas eram inexpugnáveis, mas Maomé tinha uma arma secreta. Um ano antes, em 1252, um engenheiro húngaro com um passado misterioso chamado Orban abordou o imperador Constantino para oferecer seus serviços, mas o imperador não pôde pagar. Orban então se aproximou dos turcos, alegando ter uma arma capaz de destruir as muralhas da Babilônia. Ele foi contratado e construiu para Maomé um canhão gigantesco chamado Basílica ou a Basílica. Seu cano tinha entre 24 a 26 pés de comprimento e era capaz de disparar projéteis de 1.200 libras, mais de 500 quilos. A basílica era tão pesada que precisava ser puxada para a batalha por 60 bois e mais de 400 homens. A única desvantagem era que só podia ser usada algumas vezes por dia devido aos tempos de recarga e resfriamento. Maomé tinha outros canhões menores e bombardeios, mas a basílica era única. No início de abril, o primeiro tiro aterrorizante foi disparado. Com muito mais homens e uma frota cercando a cidade ao norte,
Tudo o que estava entre os otomanos e a vitória eram as grandes muralhas de Constantinopla. 53 dias depois, as muralhas foram finalmente rompidas e o exército otomano avançou para um ataque final e invadiu a cidade. O corajoso imperador Constantino foi dito ter imediatamente carregado contra o exército inimigo e foi o primeiro a perecer. O resto da cidade logo caiu e houve um período de saques e outras atrocidades, onde igrejas foram queimadas e famílias separadas. Muitos soldados bizantinos foram mortos e milhares de habitantes vendidos como escravos. Maomé então marchou para a cidade, cavalgou até a Hagia Sofia e ordenou que fosse convertida em uma mesquita. Esta seria a nova capital do Império Otomano e os bizantinos, sucessores do Império Romano fundado 1500 anos antes, colapsaram. O destino de Urban permanece um mistério, mas acredita-se que o engenheiro foi morto durante o cerco quando um de seus próprios canhões explodiu. Desde a queda do Império Ocidental, Constantinopla havia sido sitiada mais de 20 vezes e foi penetrada apenas 2 vezes, uma pelos cruzados em 1204 e outra em 29 de maio de 1453. Os estados gregos menores restantes foram conquistados no início dos anos 1460 e a era política do Império Romano finalmente chegou ao fim. Seu legado continuaria a viver, no entanto, através de outras civilizações. Para muitos, esta é uma história de grande alegria, para outros, de grande tristeza. Para todos, ela permanece como história. A Idade Média finalmente chegou ao fim e foi a pólvora que a matou, mas tornou a próxima era muito mais interessante. E assim chegamos ao fim deste episódio emocionante de Emotional Motivation. Espero que tenham gostado de explorar conosco esses momentos incríveis da história. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima, e continuem explorando o passado para entender melhor o presente.